Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Avelar, serei seu anfitrião hoje, sejam todos bem-vindos ao Bola e Padrão, novamente. Hoje falaremos do Timão contra o Sport. O Corinthians jogou contra o Sport no final de semana, ganhou de 2-1. Um jogo razoável ali para apertado, eu não consegui ver o jogo ao vivo, eu acabei vendo um replay do primeiro tempo, o segundo tempo eu vi inteiro. Primeiramente, o Yuri não pode perder os gols que está perdendo novamente. Eu continuo defendendo ele, achando que ele é um dos melhores atacantes que temos no Brasil. Mas tem que ter calma, tem que saber finalizar e tem que chegar com precisão. Queria falar do Memphis também. Cara, o Memphis carregou o jogo nas costas. Ele é diferenciado, ele continua sendo muito acima da média. Um grande jogador. E mostrou que ele na posição certa consegue render. Dizendo em posição certa, Dom Ramon Dias, Gargamel, fora do Corinthians. Eu não gravei nada sobre isso, eu acho. Mas uma demissão já esperada, ele não estava nesse jogo lá do Sport. Eu estava até esperando para ver se já trazia a notícia do técnico, a repercussão do novo técnico, para falar sobre, mas acabou não trazendo. Bom, primeiramente, o respeito que o Corinthians teve com o Dom Ramon, merecido. Apesar de eu não gostar dele, o respeito é merecido. Ele não foi tão mal, ele teve um aproveitamento razoável, acho que foi em 56%. Teve as 9 vitórias no ano passado, foi campeão paulista. Falhou em momentos importantes? Falhou, mas foi bem. Aprovado, assim, nesse ponto. Não é meu ídolo, não respeito tanto quanto o Corinthians o respeita. Não, para mim não seria o técnico principal do Corinthians, mas tá bom. Precisamos falar do Tite. Meus queridos colegas ou pessoas que me assistem, o Tite fechou o acordo com o Corinthians e no último momento ele recusou a proposta. Exatamente, literalmente no último momento, no dia da assinatura de contrato, ele recusou a proposta e não veio. Isso ele não veio por conta que ele teve uma crise de ansiedade. E, gente, isso não é brincadeira. Eu acho que o Tite não mentiu sobre isso. Eu acho que ele teve crise por vários motivos. Primeiro, pela pressão que ele vai ter. Segundo, porque imagina o seguinte, o Corinthians hoje é o ponto de segurança do Tite. É o ponto de segurança. É assim, ele pode errar em qualquer lugar. Ele tem o Corinthians para voltar. Imagina se ele erra no Corinthians. Ah, mas ele negou o Corinthians 4 vezes. Não, senhores. Ele negou 3 e ainda não dá para nem falar que ele negou, porque ele não abriu negociação. Essa foi a única que ele abriu negociação, que as negociações realmente avançaram, que ele teve interesse de vir e aconteceu isso. Aconteceu. Então, calma. Todo mundo conhece alguém que tem algum problema psicológico, que tem algum surto, que tem algumas coisas assim, e todo mundo tem essa noção. Eu tenho amigos que tiveram vários problemas. Eu tenho um grande amigo que a mãe, não podemos falar no YouTube, né? Então, gente, não é leve. São problemas sérios e tem que ser levado em consideração como problemas sérios. Não acredito que o Tite usaria isso como desculpa, tendo 1001 desculpa que ele poderia usar. Poderia mentir que tem um outro contrato, poderia falar que não chegou no acordo financeiro, que não chegou no acordo de reforços. E esquece isso. O Tite não veio porque ele realmente teve um problema, e um problema sério. Ah, mas o Tite negou a gente, ele é ingrato. Errado. O Tite veio pro Corinthians em 2004, ele saiu do São Caetano com rios de dinheiro. Em 2010 ele negou o Inter, ele estava ganhando rios de dinheiro na Arábia Saudita, negou o Inter, veio para cá e... Só ligar aqui por causa da luz.
E em 2015, ele também, acho que em 2015, na verdade, ele negou o Inter. E assim, cara, o Tite sempre veio. Ele não é ingrato. Ingrato é o corintiano que acha que ele é ingrato. Ele tem o direito de negar, porque ele tem esse direito, cara. São 3 negadas, 3, abre aspas, fecha aspas, trairagens do Tite, porque ele não veio pro Corinthians e foi pro Flamengo. Vamos lá. Se põe no lugar dele. Você é o técnico. Você preferiria treinar o Corinthians na zona que estava, na zona política, na zona esportiva, na zona financeira que estava, administrativa, você preferia ir pro Flamengo? Se põe no lugar do cara. E assim, não me venha com essa, mas eu nunca iria trocar o Corinthians pelo Flamengo. Cara, pelo dinheiro, pelas coisas que tava, pela oportunidade de ganhar campeonato, pela oportunidade de disputar, iria. Eu duvido muito que não iriam fazer. E assim, não tô aqui para fazer, não sou advogado do Tite, não tô aqui para isso. Só tô falando que ponto esportivo e ponto pessoal, ele tinha que ter escolhido o que era melhor para a carreira dele, e na situação era o Flamengo. E temos que respeitar isso. Assim como o Corinthians já foi um dos maiores, se não o maior time, hoje não é mais. Um dia, quem sabe, volte a ser. E assim, temos que respeitar a doença do Tite e entender que ele ainda assim tem um elo com a gente e é o maior técnico da nossa história até o momento. E não vejo assim como ser superado rapidamente. Tá? Até por isso que tava negociando com o Dorival, chegou na hora que o Tite falou, eu topo ir, eu topo negociar, eu tenho interesse. Todas as negociações com o Dorival foram pausadas e voltadas os olhos ao Tite. E isso é justificável pelo que ele fez no Corinthians. Ele continua sendo o primeiro campeão da Libertadores e o maior treinador da história do time. Não é por menos que a gente fica pedindo ele toda vez de volta. Vai ser igual o Abel é no Palmeiras. Tá? O Abel, quando sair do Palmeiras, o palmeirense vai ficar pedindo ele de volta. Isso é normal. O palmeirense pediu o Filipão há pouco tempo atrás. Natural. O Tite é um grande treinador da era do Corinthians, principalmente da era moderna do Corinthians, e talvez o maior da história, na minha opinião, o maior da história. Bom, dito tudo isso, melhoras, muito respeito ao Tite, não concordo em tudo que ele pensa, não concordo com ele em tudo que ele faz como pessoa, mas desejo melhoras. Dorival ou Luiz Castro? Próximo técnico do Corinthians, bem dizer já fechado. O Tite estava bem dizer fechado, então não vou cravar, não tem como cravar, mas bem dizer fechado, Dorival. O Dorival, na minha opinião, como segunda opção ali do Tite, beleza, é um bom técnico. Acabou de sair da seleção, não fez um trabalho muito bom na seleção. Eu gosto muito dos vídeos do Jorge Igor. Ele levanta um ponto importante. Defensivamente, a seleção não estava bem. E o Corinthians tem problema defensivo. O Dorival vai conseguir corrigir a parte defensiva do Corinthians? Eu não sei. Vamos ver. Espero que sim. Mas também não tem como garantir. E espero que o Dorival dê certo. Sinceramente. Até porque eu torço pro Corinthians. E é um técnico ali que... Cara, ele deu certo no Flamengo, ele deu certo no Ceará, ele deu certo do São Paulo. Não deu certo na seleção, mas ninguém é obrigado a dar certo em todos os lugares. As pessoas erram, as pessoas mudam, as pessoas têm opiniões diferentes e pode ser que dê certo num time e não dê certo em outro. O Dorival ganhou o último Paulista do Santos, 2016. O último título do Santos. Então, espero que dê certo. De verdade. Luiz Castro. Luiz Castro, na minha opinião, é um nome muito complexo. E o Dorival também ganhou 2 títulos ali pelo Flamengo e um título pelo São Paulo. Ou seja, 2 Copas do Brasil e uma Libertadores. Mas Luiz Castro. Vamos lá. Luiz Castro é um nome cotado pelo que ele fez no Botafogo, principalmente. Tem algumas outras passagens dele, mas assim, brasileiro nem conhece direito. Não tô falando da mídia, não tô falando de coisa, nem de fanático em futebol. Tô falando brasileiro comum. O brasileiro comum nem conhece o Luiz Castro direito. Ele é bom técnico? Na minha opinião, sim.
Melhor que o Dorival? Na minha opinião, sim. Tem carreira maior ou melhor do que o Dorival? Não, não tem. No atual instância, os brasileiros levam em consideração o que o Luiz Castro fez no Botafogo, que foi muito bom. Mas não há uma grande amostragem para a gente garantir que ele vai dar certo ou para colocar ele na frente do Dorival. A amostragem dele, e isso assim, eu sou uma pessoa que gosta muito do Luiz Castro. Eu sigo a opinião eu vi isso aí no Samir Carvalho, no Café do Setorista, e é uma verdade. A amostragem do Luiz Castro é pequena perante a demanda que a gente tem como Corinthians. Pode ser que daria certo, não sabemos. Carille, como último nome ali correndo por fora, sem condição de trazer o Carille. É um técnico empregado, haveria multa rescisória e foge totalmente do estilo do time. Nós temos um time que é melhor ofensivamente, pior defensivamente. A gente vai trazer um técnico que, o famoso, pra que eu vou fazer 2 gols, se 1-0 também dá 3 pontos. Entendeu? São técnicos para estratégias e planos de jogos diferentes. Na minha visão hoje, o Carille é inviável para o estilo de jogo que o Corinthians está buscando. É impossível trazermos o Carille nesse momento. Mudando de assunto, indo para o segundo assunto do vídeo. Segundo não, né? Já seria o terceiro/quarto, porque falamos dos técnicos e dividimos cada um. Mas indo para o próximo assunto, precisamos falar da arbitragem. Esse final de semana, apesar de eu não ter conseguido ver todos os jogos inteiros, eu assisti vários pedaços de jogos, porque acabava um e eu ia pro outro, acabava um e eu ia pro outro. E uma coisa me pegou. Eu assisti o jogo do Bahia e Ceará. O Pedro Henrique faz um pênalti no final, parecido com o gol do Bidu contra o Vasco. E, de novo, o VAR chama e dá uma falta, que na minha opinião não é nada. Beleza? Ponto positivo para a arbitragem. Temos um critério. Ponto negativo para a arbitragem. Na minha opinião, um critério absurdamente errado. Aquilo não é falta. Não há encontrão feio, não há encontrão com força suficiente para desequilibrar um jogador. Ah, mas o VAR olhou aqui em câmera lenta, tem um toque assim no braço, que aparentemente tem. Nada. E tem um toque na perna. Nada. O juiz não deu em campo. O VAR chamou o árbitro. O juiz olhou o lance, achou e continuou achando que não era nada. O VAR forçou o árbitro até dar o pênalti. Como é que deveria funcionar o VAR? Querido árbitro, você viu o lance aqui? Ah, eu não vi. Pode vir aqui na TV revisar, por favor? Estou a caminho da televisão e irei revisar. O árbitro de vídeo não pode mudar a opinião do árbitro. O árbitro tem que pedir as telas e as outras coisas. O árbitro de vídeo, o mais que ele poderia fazer é: solicito revisão do lance, por favor. Ah, essa câmera não tá boa, vou colocar em outro ângulo. Não deve ser alterado a opinião do árbitro em campo a partir do VAR. O árbitro em campo, assim, a partir do VAR é falar errado. A partir de falas do VAR. A partir de imagens do VAR deve. A partir de imagens do VAR deve ser alterado. E, por exemplo, o árbitro viu esse lance lá. Ele viu e reviu o replay. E saiu os áudios. Ele viu, reviu e discutiu. Para ele não era pênalti. E assim, na opinião dele, na minha opinião, na minha visão como torcedor, estava certo. E não vou nem levar em consideração a minha opinião. O árbitro ainda continua sendo autoridade máxima. Devemos respeitá-lo. E assim, o VAR não respeitou. O VAR quis ser mais autoridade que ele. Ele ficou num estágio tão ruim que se ele não dá o pênalti, depois o povo iria criticar o juiz absurdamente por não ter dado o pênalti, principalmente os torcedores. E ainda falar assim, pô, contra o Corinthians deu. Não foi pênalti, mas deu a falta. Isso não existe. O que o VAR fez lá foi um absurdo. O VAR literalmente mudou a opinião do árbitro na lábia, na fala. Isso é muito errado.
A obrigação do VAR é mostrar a imagem, apresentar a imagem e entregar a imagem para o juiz. O juiz tem que dar a opinião dele, o juiz é a decisão final. Bom, dito isso, infelizmente o Palmeiras está na liderança no momento. O Flamengo empatou com o Vasco num belo jogo. Acho que o Fluminense empatou também, o Fluminense estava ganhando, tomou um empate. Bom, Palmeiras líder, Corinthians está ali entre os 7, 8. Sport é a lanterna dos lanternas, coitado, com apenas acho que 1 ponto. Bom, Brasileirão é isso. Eu acho que dificilmente a gente alcança de novo a ponta. A gente está a 6 pontos do Palmeiras. A gente tira 3 no confronto direto, ainda tem 3 a serem tirados, e isso é muito complicado. Mas a esperança é a última que morre. Vindo um novo técnico, seja ele o Dorival, seja ele o Luiz Castro, e eu acredito que seja o Dorival, porque já tá bem fechado. Vindo um novo técnico, quem sabe? Eu fico por aqui. Até o próximo. Obrigado por assistir. Deixe o like e se inscrevam.